Bom, falar do CFSD, para mim, para minha pessoa, é muito gratificante. O moído começa lá em casa, bem antes deles iniciarem o curso. Eles chegam 2, 3 meses antes, porque não consegue fazer barra, não consegue fazer abdominal, não consegue saltar, fazer os 100 metros, teste de corpo, dificuldades imensas. E durante esse período, 2, 3 meses, a maioria deles, 90%, conseguem superar esses obstáculos. Algumas vezes eu fico triste, pois ficam reprovados 1, 2, geralmente por turma. E na realidade, minha vontade é que todos consigam, mas a gente tem que estar preparado para tudo. E às vezes conseguem de ficar alguns reprovados no TAF da Polícia Militar. Quando inicia o curso, a gente vê aquelas crianças jovens, aquela garra, aquela vontade de se formar policial militar. E começa o moído da minha disciplina. São 90 aulas que eu tenho com eles, fazendo exercício, correndo, algumas vezes aulas de recreação, a gente libera um pouquinho, deixa eles à vontade, entre aspas, mas que na maioria das vezes a vontade que dá é de não dar lazer para eles, que muitas vezes, não são todos, né? Mas na verdade a vontade é arrochar cada vez mais. Em se tratando da corrida, existe um negócio interessante, quase que uma competição sadia. Sabe que Aldino, que é meu irmão, nas corridas tem muita vontade de me deixar para trás. Algumas vezes ele deixa, 1, 2 vezes, mas acontece o seguinte: eu tenho uns 52 anos e ele só tem 46. Eu quero ver se ele, quando tiver com 52 anos de idade, está no pique que eu estou agora. Bom, a turma é boa, são excelentes jovens, pessoas maravilhosas. Eu não tenho o que dizer deles. Eu desejo que todos consigam êxito, né? Vamos se formar agora dia 13 de julho e que Deus ilumine eles cada vez mais. Nos meus arquivos lá em minha casa eu busquei um texto que mostrasse assim, tivesse a cara do CFSD 2011. E dentre inúmeros textos encontrei esse e vou ler, dedicando à turma do CFSD 2011. É preciso ir além da obrigação. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, notou que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Procurou e descobriu que a causa do vazamento era um buraco e o consertou. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e lhe entregou um cheque de grande valor. O pintor ficou surpreso e disse: "O senhor já me pagou pela pintura do barco." "Mas isso não é pela pintura", disse o homem, "é por ter consertado o vazamento do barco." "Foi um serviço tão pequeno que não quis cobrar", acrescentou o pintor. "Certamente o senhor não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante." "Meu caro amigo, você não compreendeu", disse o proprietário do barco. "Deixe-me contar o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois me lembrei que o barco tinha um fundo. Grande foi meu alívio e minha alegria quando os vi retornando, são e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar-lhe pela sua pequena boa ação. Se em nossa ação diária fizermos como aquele pintor, certamente o mundo pode ser diferente. Muitas vezes
nos limitamos nossas ações apenas à nossa obrigação. Fazer o que nos compete com disposição e zelo é apenas cumprir um dever. Eu dedico esse texto ao CFSD 2011 e dizer-lhes que o bom dessa vida, o bom de viver nesse mundo, é saber que nele existem pessoas tão maravilhosas como vocês. Um forte abraço e que Deus ilumine-nos a todos. Firme e forte. Tchau.